Graça e paz do Senhor Jesus a todos nós que estamos aqui. Eu já estava meio nervoso, né? O pastor só colocou a cereja do bolo, assim, né? A gente sempre fica nervoso quando vai pregar, independente dos tempos e épocas. Mas hoje também é um culto meio saudosista para mim, né? Estar aqui novamente nesse púlpito, né? Onde fui basicamente formado como pregador, né? Grande parte das minhas pregações foram feitas aqui. Então, amém e graças ao Senhor por isso, porque até aqui Ele nos tem conduzido. E sem mais delongas, sem falar mais de mim, né? Efésios capítulo 5, a partir do verso 7. Vamos abrir as nossas Bíblias. Efésios capítulo 5, a partir do verso 7. Esse final de semana que passou, eu aprendi uma coisa, né? Para a gente pregar bem, a gente tem que ficar careca, né? Porque o pastor Raik prega bem, o pastor Maninho prega bem. Eu disse assim, Senhor, se essa é a unção, né? Me faz careca também. Brincadeiras à parte, né, meus irmãos? Vamos ler então Efésios capítulo 5, a partir do verso 7, que diz assim: portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. E é por isso que se diz: desperte, você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, edifica agora um povo, Pai, através da palavra do Senhor. Edifica-nos, ó Deus, para que tão somente reflitamos e, Senhor Deus, cresçamos através da Tua santa palavra. É o que nós choramos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Efésios é uma das minhas cartas favoritas. Existem duas cartas que eu tenho dentro do meu coração, né? 2 Timóteo e Efésios. 2 Timóteo por ser a última carta do apóstolo Paulo a um jovem pastor, e Efésios por ser uma carta eclesiológica, trata basicamente da igreja do Senhor, né? Tanto a salvação de um povo, quanto a preparação desse povo para servir, né? E ser um povo que demonstra vividamente e pessoalmente o que o Senhor deseja dos seus servos, né? Então, Efésios demonstra uma superioridade da obra de Cristo, aplicada a uma vida pessoal, comunitária da igreja do Senhor. Éfeso é uma cidade onde, e a igreja dos Efésios, né, é uma cidade onde o Paulo tem um cuidado todo especial, né? Paulo plantou a igreja do seguinte modo: no ano 52, na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo deixa ali naquela cidade um casal, né? Áquila e Priscila, que pregam a um homem chamado Apolo a mensagem do Evangelho. E essa preparação faz parte do plano ousado de Paulo de atingir os grandes centros urbanos. Muitos de nós pensamos, né, quando pensamos em ide, né, por todo mundo e pregar o Evangelho, nós pensamos em pregação em cidades desconhecidas. O apóstolo Paulo tinha uma estratégia um tanto quanto diferente. Ele ia para grandes cidades, grandes metrópoles, né? É como se o apóstolo Paulo estivesse pregando o Evangelho em Nova York, né? Uma grande cidade que era Éfeso, que tinha um grande porto e principalmente um grande templo a uma deusa chamada Diana. Éfeso se destaca por ser uma cidade grandemente idólatra, e eles tinham essa grande deusa e esse grande templo erigido a essa deusa, que era uma das maravilhas do mundo antigo, e era o maior templo na Ásia, e tinha um porto muito bem localizado, né? Éfeso era uma cidade pomposa, era uma cidade cheia de pessoas, chegou a ter 300 mil habitantes. E é um fato muito interessante que essa deusa tinha vários seios ao redor dela, né?
onde as pessoas basicamente faziam um ato de mamar naqueles seios, né? E serem curados, né? A idolatria daquela cidade. Então Paulo chegou nesse centro altamente idólatra, que tinha uma grande comunidade judaica, e essa comunidade judaica era uma comunidade que gozava de muitos benefícios, privilégios fiscais, tinha um bom local para se reunir, né? Então eles estavam ali naquele centro urbano sem meio que se importar com os costumes. Só que o cristianismo o cristianismo é uma religião radical, né? Não no sentido de que o apóstolo Paulo é radical, né? Chegou de tirolesa na cidade, mas basicamente é radical porque busca raízes na palavra, raízes firmes, né? E não aceita de nenhuma maneira sincretismo e nem tampouco miscigenação com falsas religiões. Então o apóstolo Paulo, juntamente com Áquila e Priscila, né, plantaram aquela igreja com Áquila e Priscila. Novamente, depois de um tempo, Paulo ficou cerca de 30 meses naquela cidade, treinando plantadores de igreja, treinando evangelistas, né, preparando o povo para a propagação da mensagem do Senhor na Ásia. Então Éfeso é uma cidade muito importante, porque ela também tem outros dois fatos interessantes. É sobre Éfeso que Timóteo continua o seu ministério, é em Éfeso que João, né, passa parte da sua velhice, e é para Éfeso que se recebe uma carta não tão agradável, diga-se de passagem. É sobre Éfeso que o Senhor diz que perdeu-se o primeiro amor, lá nas cartas das igrejas de Apocalipse. Se você quer saber mais sobre o período de Paulo em Éfeso, você pode ler Atos 19. Éfeso é invadida bombasticamente com a mensagem do Evangelho, e há muitos milagres naquela cidade também. E há um saculejo daquela cidade com o Evangelho e, consequentemente, uma perseguição e uma oposição aos servos do Senhor naquela cidade. Porque pensa, uma cidade que tinha o maior templo à deusa Diana, uma cidade intimamente idólatra, uma cidade cosmopolita, de repente chega alguém dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, Ele salva, e que todas as religiões que anteriormente eles estavam seguindo é uma idolatria e não leva à eternidade. Esses homens entram em parafuso e perseguem. No entanto, Deus tem cuidado com a sua verdade. Ele edifica a sua igreja sobre um fundamento que nem mesmo a mais dura das perseguições é capaz de destruir. Nós aprendemos que Éfeso permanece como uma igreja que volta-se ao Senhor e recebe uma das belíssimas cartas falando sobre a supremacia de ser um servo de Deus. Éfeso trata sobre a supremacia de nós sermos servos do Senhor e de aplicarmos a nossa nova natureza a servir como corpo, a estar junto como corpo, a viver em família como um corpo de Cristo Jesus. Mas direcionando um pouco mais para a nossa passagem, a grande ideia que eu quero trabalhar com você hoje aqui é: devemos constantemente avaliar nossa vida à luz da nova humanidade que Cristo nos deu. Então, se você quiser anotar aí, né? Devemos constantemente avaliar nossa vida à luz da nova humanidade que Cristo nos deu. E eu quero ler novamente com você o verso 7, né? Versos 6 e 7, né? Para você ter um contexto melhor. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas que ele anteriormente tinha falado. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, né? Não participem daquilo que os ímpios fazem. Uma das lutas que todos os cristãos passam em sua vida é o fato de que, ao declararmos que somos servos de Deus, não somos abduzidos desse mundo e levados para um mundo distante, de um mundo onde todos nós somos santos e não temos pecado, né? De alguma forma na história,
as pessoas elas quiseram fazer isso, né? Os moravianos, né? Os Amishes e outras comunidades ascetas, né? Se não me engano os anabatistas também um pouco, tinham esse princípio de saírem do mundo. Mas isso é impossível, porque o coração do homem é corrupto. E quando nós somos salvos em Cristo Jesus, hoje você está aqui no culto, muito provavelmente de manhã você está aqui também, de noite também, mas na segunda-feira, se você não tem o privilégio, né, de servir integralmente numa igreja como nós, né, como pastores, líderes, se você não tem isso, o que acontece? Na segunda-feira você vai encontrar gente descrente, você vai ouvir xingamento, você vai ouvir histórias horrendas, você vai ver gente pecadora. É isso que você vai se deparar durante a semana lá na sua escola, com seus vizinhos, com seus amigos de trabalho. Você vai ver gente pecadora falando na televisão, você vai ver programas que exaltam certos pecados, como adultério, fornicação, entre outras coisas. Há uma normalização do pecado, né? Basicamente, a nossa sociedade ninguém peca mais, né? Vamos dizer isso. As pessoas acreditam nisso. E cada vez mais somos pressionados por esse mundo a comprar uma realidade que ele nos vende. Uma realidade de que não existe mais firmeza em ficar casado com a mesma mulher, que você pode buscar a sua felicidade, que você pode buscar os seus próprios caminhos. E de certa forma você não faz nenhum tipo de condenação ao pecado. Nós não denunciamos. Você já imaginou comigo essa cena? Você chega de manhã no trabalho, 8 horas da manhã, e seu amigo diz: olha, ontem eu traí a minha esposa. Você diz para ele assim: você é um pecador miserável e está caminhando para o inferno. Ou você tenta desconversar, não encara muito bem, ou você até vê ele, né, aquele seu chefe cantando a secretária, tipo assim, e ele se diz crente em alguns casos, né? Pode ser assim. Então, há essa tensão. E diante disso, Paulo vem chamar a atenção de algo muito claro para todos nós: não participem daquilo que eles fazem, que os ímpios fazem. E aqui a participação é ter comunhão, é ter união, é ser coparticipante. Meus irmãos, como essa verdade começa de maneira difícil para nós. Porque quantos de nós não já demos aquela risada de canto de boca, de piadas obscenas, né? Nós damos aquela risadinha daquela piada. Nós sabemos que nós devemos ser santos, separados, mas nós rimos de coisas sérias, nós fazemos piadas com coisas sérias. Isso é uma coisa difícil para nós, principalmente em uma sociedade que todo mundo responde com meme e figurinha. Tudo na nossa sociedade hoje vira um meme e uma figurinha. Fulano de tal deu um discurso, figurinha, né? Foto de não sei o que, figurinha, né? E tipo assim, não estou condenando você, não, vai excluir todas as figurinhas, né? A partir de agora você vai se comunicar por telefone, né? Vai ligar assim, olhando. Não, mas há um filtro que deve ser colocado diante de nós, e esse filtro deve ser a vida, a nova humanidade que Deus nos dá. Cuidado para não participar de obras infrutíferas, que não conduzem a um fruto digno de arrependimento e salvação. Cuidado como você tem se relacionado com os seus amigos e suas amigas mundanas. Cuidado, talvez você esteja cometendo coisas que você pensa que são mentiras brancas, né? São coisas que não têm tanto comprometimento. Você tem compartilhado, né? Compartilhado de diversas maneiras, comprado brigas, comprado tretas na internet. E você não se detém que, na verdade, você está tendo obra e agindo segundo o conselho dos ímpios. Segundo o conceito dos ímpios. E a todo momento, esses ímpios tentam vender narrativas para nós. A todo tempo, esses ímpios tentam fazer com que nós comuniquemos a nossa vida, entremos em comunhão. Com o quê? Com a vida que eles têm. Participem das suas obras infrutíferas da carne. Isso é uma coisa muito séria, porque em algum momento nós vamos ter contato com esse mundo, nós vamos ter colegas da faculdade, de trabalho que são ímpios e vão fazer pecados 1000 perto de nós. Só que se você lembrar bem do que Jesus fala em João 17,
Ele diz assim: não o tire do mundo, peço que não o tire do mundo, mas os ensine a se relacionar, a entender a fronteira que há entre o mundo. Eu e a Luana, minha esposa, nós conversamos muito sobre isso, né? Muitos de nós não detemos que há uma fronteira clara entre o mundo. Há uma fronteira clara entre os crentes e o mundo. E novamente nós somos convidados, convocados a não termos mais essa comunhão, a não frutificarmos mais segundo as obras da carne. E é isso que Paulo está falando aqui. Se para aquele tempo era parar e ouvir, né? Lembra o que acontecia anteriormente? Eles se reuniam com os filósofos, né? Sentavam-se ou andavam, né? Que é um método peripatético, né? Você vai andando e ouvindo e tomando parte naquele conhecimento e dando ouvidos. E quanto isso é difícil, porque nós tendemos a achar sempre que quando nós condenamos o pecado, quando nós julgamos as obras infrutíferas dos pecadores, nós estamos sendo legalistas ou fariseus. Nós pensamos muitas vezes isso, né? Que se nós filtrarmos tudo o que chega a nós, se nós colocarmos um amplo aspecto de santidade na nossa vida, nós de alguma forma estamos sendo legalistas ou estamos sendo fanáticos. É isso, e é mais uma narrativa que o mundo nos oferece, de que você não precisa cercear. Você pode estar no mundo e participar das obras infrutíferas. Uma hora, essas obras vão tomar o seu coração, né? Lembre-se, nada do que você assiste, nada do que você compra, nada do que você estuda é neutro. Tudo tem um pressuposto. Nós falamos sempre de doutrinação, né? Nas universidades, né? Há uma narrativa, há muitos falando disso, né? A faculdade te doutrina, mas e a doutrinação do teu amigo? E aquilo que o seu amigo te conduz a fazer? E aquele erro que você propositalmente vê o outro fazendo e legaliza, normaliza? Lembre-se, não é só o outro que é culpado dos meus pecados. Principalmente eu sou culpado dos meus pecados. Eu não devo ter nenhum tipo de comunhão com o mundo, principalmente, né? Comunhão segundo as suas obras infrutíferas. E aí a gente vai empreender, então, se nós não sairmos desse mundo, né? Se a partir de agora a gente não vai virar uma comunidade aqui, qual deve ser o nosso verdadeiro agir para com o mundo? E aí eu quero convidar você a ler o versículo 8 a 10, né? Diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Eu queria levar você a ler novamente sem o centro aí, né? Que diz assim: vivam como filhos da luz, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E esse ponto que vai ficar para você aqui tem como seguinte base: a verdadeira natureza vem do conhecimento correto de Jesus. O apóstolo Paulo vai apresentar aqui, se de um lado nós não podemos ter comunhão com as obras infrutíferas dos ímpios, dos pecadores, de outro lado, nós precisamos colocar que acerca deles há uma diferença entre o comportamento de fora e o comportamento de dentro do povo de Deus. E é isso que Paulo coloca, porque no passado vocês estavam e eram trevas, vocês estavam obscurecidos, vocês estavam totalmente acabados nos seus pecados, vocês viviam como eles, vocês entravam em comunhão com esses pecados. Mas agora vocês são filhos da luz. E aqui é interessante, né? Porque para nós é só um jogo de claro e escuro, né? De luz e trevas. Mas o que na verdade isso significa para eles era a vida deles.
ter luz naquele contexto era ser iluminado, era ser detentor do conhecimento. Quem tinha luz, né, phos, né, que é a palavra no grego, quem tinha esse conhecimento conseguia o quê? Deter um caminho na sua vida, uma verdadeira natureza, ser elevado. Ele tinha um acesso direto a um conhecimento que os outros não tinham. E é por isso que Paulo usa essa palavra de luz e trevas. Quem estava nas trevas e era parte dessas trevas, estava como uma criança que não conhece nada, alguém inocente, que na verdade estava preso ao pecado, segundo o que Paulo nos coloca aqui. No passado todos estavam presos ao pecado, mas agora há uma fronteira e há uma diferenciação, porque agora nós vivemos na luz do Senhor, ou luz no Senhor. É isso que ele diz que nós somos. E qual é a luz do Senhor, senão o próprio Cristo Jesus? Senão o próprio Filho de Deus, que se apresenta. E aqui há um espaço para nós colocarmos uma coisa, né? Há um pensamento aqui diante de você. Deus, ele se introduz na história. Deus, ele se coloca temporal na história. Ele é um ser eterno, mas ele se coloca temporalmente na história para mudar o rumo da história, para trazer um novo conhecimento, para trazer uma nova realidade que sem ele não existia. Sem Jesus Cristo não existia o verdadeiro conhecimento de Deus. Sem o Jesus Cristo não existia a verdadeira redenção que Deus proporcionou através de Cristo Jesus. E a gente vê na história do Antigo Testamento Deus preparando, e se você comparar com a história natural, né, a ciência que nós estudamos, você vê também ali a história sendo preparada, os fatos estão ali sendo preparados. E é por isso que Paulo vai dizer que há um conhecimento, mas não o conhecimento que eles conheciam, né? Desculpa até ser redundante, não aquilo que eles já sabiam, não algo que não se podia comprar, e é algo que está sintetizado no capítulo 1 de Efésios, né? Que é Deus preparando, Deus chamando, Deus capacitando, Deus dando Cristo Jesus como sacrifício e principalmente dando o seu Espírito Santo para viver uma nova realidade, de sorte que a gente não está incompleto estando separado do mundo, mas não, nós estamos mais completos do que o mundo pode nos dar. Nós não temos deficiências desse lado. E é por isso que quando a gente fala de estratégias de evangelismo, a gente não precisa de nada do que primeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, porque ele é completo em si mesmo. A mensagem do Evangelho é completa em si mesmo, e nós não podemos diminuir o poder que tem esse Evangelho. O poder que é o próprio Jesus tirar pecadores do lamaçal do pecado e transportá-los para o seu reino e chamá-los de seus filhos. Seus filhos. E era só possível isso, era só possível uma diferenciação, porque nós agora somos filhos da luz. E essa luz produz bondade, justiça e verdade. É um texto simples de se entender, mas difícil de se viver. Porque lembra o que eu falei anteriormente, é muito fácil nós termos comunhão com as obras das trevas. É muito fácil nós cairmos nos nossos pecados. É muito fácil nós nos entrelaçarmos com o mundo. Não é à toa que trabalhando aqui nesta igreja, eu vi jovens, adolescentes firmes, que por causa de um relacionamento perderam-se. Porque, meus irmãos, é como um filtro. Você sempre tem que estar passando na sua vida. O Evangelho é esse filtro.
Você tem sempre que confrontar o seu eu. Você sempre tem que olhar, sempre com um olhar não de misericórdia a você, mas um olhar intrusivo que fere as suas feridas, aqueles seus deuses que estão encarnados dentro de você e você adora veementemente. O seu trabalho, a sua família, muitas vezes pode ser um Deus, coisas que parecem justas e aceitáveis se tornam deuses que você idolatra a todo tempo. A gente brinca, né? Está até brincando, né? Muita gente não veio ao culto hoje, muita gente não veio à união de adolescentes ali, porque está todo mundo assistindo a final da Libertadores. Quanto isso não se tornou um Deus? Quanto isso não se tornou uma idolatria? O nosso próprio celular, quanto ele tem nos moldado? E volto a falar, nesse mundo de memes e figurinhas e dancinhas, né? Muitos de nós somos cooptados a isso. E nós acreditamos naquelas verdades, né? As músicas, elas vão aos poucos entrando. E todos nós temos um papo com Deus, né? De dizer assim, não vou cair. Estava até falando com a minha esposa, né? A gente ouve música e diz, não vou cair. Eu posso ouvir 5 minutos aqui. E aí quando você olha para uma criança, né? Você olha para ela ali e rápido ela aprende, né? Alguma coisa. Se ela ouve uma música, e quem disse que conosco é diferente? Nós aprendemos a nos enganar. Conforme nós vamos ficando velhos, né? Amadurecendo, idade, nós vamos começando a nos enganar e cristalizar mentiras na nossa mente. Nós somos bons demais, fortes demais, sábios demais. E o Evangelho vem para destruir tudo isso. Porque o Evangelho é tanto a mensagem quanto a pessoa. É tanto a mensagem de Jesus quanto o próprio Cristo. E ele vem para destruir o seu ser. Para dizer, você não sabe, eu sei. Eu sei. Eu sei tão bem porque eu me fiz como você. E eu sei que você não sabe. É até meio filosófico, né? Eu sei que você não sabe porque eu já fui como você. E é por isso que você precisa viver na luz. Você precisa viver no conhecimento, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Orando sempre, Senhor, o que é agradável a Ti? O que é, Senhor, que Tu queres de mim? O que é que o Senhor deseja que eu faça? Senhor, me ajuda nas minhas decisões. Não deixa que eu seja leviano a ponto de achar que eu conheço todas as coisas. Não, é uma jornada de humildade diante de Deus, de humilhação, e é isso que nós não queremos comprar, essa humilhação, de voltarmos como crianças a Jesus, e dizer, Deus, eu não sei, é como uma criança, né, que pergunta, pai, o que é isso, 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 e é assim que nós devemos estar diante de Deus, perguntando, Senhor, o que é isso na minha vida? Como, Senhor, eu posso fazer a Tua vontade? Como eu posso ser mais santo? Como eu posso ser mais limpo de coração? E olhando para a palavra, confrontando na palavra. E aqui é uma divisão que nós hoje temos, que o mundo não tem. É porque isso aqui é a palavra de Deus. Não se torna a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Diferente do que o que vão te falar fora, né? Num TikTok, num Kawaii da vida, o seu amigo de trabalho, ele pode dizer coisas que ele acha que é a palavra de Deus, mas aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não contém, não deixou de ser, não tem parte que é mais ou menos, não. É a palavra totalmente, de capa a capa, é a palavra de Deus. E nós nos enganamos, achando que o nosso conhecimento, a gente já sabe demais o que é a palavra de Deus. Nós devemos viver tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo. Versículo 12, então, traz uma nova realidade para nós, novamente falando sobre a estrutura de viver por aquilo que o Senhor deseja e não pelo pecado. Se abster do pecado é trazer todo
comportamento à luz do Evangelho. E vamos ler novamente o verso 12 a 14. Pois aquilo que eles fazem, quem faz, os ímpios, em segredo, é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Há uma ideia muito grande aqui, né? E aí você conversando nos seus círculos, você já deve ter ouvido isso de alguém. O Brasil é um país da impunidade, é o que muitas pessoas acham. E muitos fatos fazem isso de alguma forma parecer a verdade. E os ímpios fazem isso. As pessoas fazem isso. Elas sempre acham que os seus pecados se tornam impunes. Elas sempre acham que tudo aquilo que elas fazem de reprováveis, elas fazem longe da presença de Deus. Ou elas fazem longe de qualquer coisa, né? Porque elas não acreditam. Elas preferem não acreditar. Elas preferem deixar de lado. Elas preferem viver uma vida dizendo que não acreditam na verdade do Evangelho, porque isso é mais fácil de se viver. Paulo diz aqui: aquilo que os pecadores fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar, porque é reprovável frente ao conhecimento. Há quem diga que certos assuntos não devem ser trazidos à discussão na igreja do Senhor. Antes devem ser considerados dentro do seu lugar próprio. Aquela velha questão como ciência e religião não se discute. O que aprendemos com o nosso texto não é somente não ser cúmplice com as obras infrutíferas da carne, mas denunciá-las à luz do Evangelho. Se de um lado nós somos filhos da luz, nós devemos chegar nos lugares e iluminar. Iluminar. Trazer a luz. Trazer os pecados à lume das pessoas, mas não para condenação. Para dizer assim: meu irmão, eu estou aqui, graça de Deus. Aonde eu estou foi tudo a graça de Deus. Eu estou te falando aqui para que você não caminhe para o inferno, para longe da presença de Deus. E eu não sei se você sabe, mas se você caminha aqui nesse pecado, você está diante da ira de Deus, diante da ira do Senhor. Há um ponto interessante dos homens, né? De todos nós, humanidade. Nós criamos sempre formas de não acreditar na obra de Deus. Nós criamos sempre formas de minimizar o efeito do pecado, formas de nos distanciarmos de Deus e ainda assim achar que nós podemos ter uma comunhão com Ele. É basicamente a fé de um jogador, né? Que eu oro o Pai Nosso e tudo está abençoado, né? Tudo aquilo que eu vou falar está abençoado. Vou dizer uma coisa para você: eu já conheci pessoas, né? Jovens infratores que achavam que se eles orassem antes de roubar, Deus abençoaria o roubo deles, né? Porque eles estavam ali fazendo aquilo ali com a proteção de Deus. E é interessante como os homens se enganam pelo baixo conhecimento que eles têm da obra do Evangelho. Porque se de um lado nós sabemos que nós somos filhos da luz, novamente nós somos convidados para que a luz de Cristo abra todas as portas escondidas da nossa vida. Você já tentou usar uma cortina num quarto, né? Por mais grossa que seja, né, o seu quarto, se o sol dá bem na frente, né, alguma frestazinha ele vai entrar, né? Ele vai dar aquele efeito, pode não dar todo o clarão, mas ele vai iluminar, né? Mas quando nós estamos nas trevas, né, nós não conseguimos enxergar, somente com a luz. E é por isso que é tão importante, e aqui eu vou deixar algo claro para você: é tão importante se abster do pecado, mas é mais importante ainda jogar luz sobre o pecado que se apresenta diante de nós. É tão importante
colocar a luz do Evangelho diante de um mundo pecaminoso. Colocar a luz do Evangelho sobre aqueles homens e mulheres que são pecadores, para que eles entendam que o que eles estão fazendo está os encaminhando para longe da presença de Deus, para longe da presença do Senhor, todas as coisas. E um dia essas pessoas, elas vão entender a mensagem de que o Senhor é santidade, mas elas vão ser condenadas. E aqui há um ponto interessante sobre esse texto. De alguma forma, o homem pecador, uma hora ou outra, vai se encontrar com o Senhor na forma de juiz. Mas você que está aqui é um crente em Jesus, você tem a oportunidade de apresentar não somente os pecados dos homens, das mulheres, né? Da humanidade, mas você tem a oportunidade de pregar o ministério da reconciliação que há em Cristo. E é por isso que o verso 14 diz: desperte você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. A luz de Cristo Jesus vai entrar poderosamente na vida dos pecadores, a ponto de que, se eles forem chamados como filhos de Deus, eles sejam despertados do sono espiritual. Você lembra que o pastor Paulo já falou aqui em uma outra ocasião, né? Que lá em Jonas, no livro de Jonas, todos os marinheiros estavam o quê? Orando aos seus deuses, e Jonas dormia. Jonas dormia no ventre do peixe, indiferente à mensagem de Deus, indiferente da mensagem do Senhor, né? E ele é chamado a despertar. Em outro momento, o Filho de Deus, Jesus Cristo, tempestade no mar da Galileia, ele dorme no barco, mas ele não dorme o sono da impiedade, ele dorme o sono do conhecimento do Senhor, o sono do conhecimento de que Deus está no controle e que a qualquer momento Ele podia acalmar aquela tempestade. De alguma forma, meus irmãos, nós reprovamos a obra do pecado, nós reprovamos os homens e as mulheres que vivem para o pecado, mas nós precisamos trazer sempre a memória dele, enquanto há tempo, de que Cristo pode iluminar o conhecimento da humanidade. Cristo pode chamar à salvação os homens e mulheres pecadores. Cristo pode trazer vida ao homem e à mulher que está morto. Se de um lado nós temos a dureza do Evangelho, que condena todo pecado, se de um lado nós temos um convite a não ter comunhão com as trevas, se de um lado nós temos Paulo, Pedro, João condenando homens e mulheres pecadores que estavam longe do Senhor, nós vemos essa mesma mensagem desse mesmo livro, falando que há um Deus preparado a perdoar, preparado a reconciliar, preparado a salvar e a iluminar, segundo o conhecimento da verdade. E eu quero ler com você 2 versículos, né? 2 referências. Uma é de João 3,20, que diz assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa é a primeira referência. De um lado, todo aquele que pratica a verdade se aproxima do conhecimento dessa verdade em Cristo Jesus, da luz de Cristo Jesus. Mas quem deseja ficar morto nos seus pecados, vai para as trevas, vive no caminho do mal. Deus traz uma mensagem para nós nessa noite. E a outra referência é João 10,10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Esses dois textos mostram a clareza do conhecimento de Deus. A maldade e a impiedade servem somente para destruição. A carnalidade dos homens servem somente para destruição, mas a pureza, a vontade de agradar ao Senhor, leva homens e mulheres à vida eterna e vida em abundância, vida de verdade. Todos nós desejamos um propósito. Até uma frase que diz, né? Os homens vivem como se não fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Essa máxima traz um sentimento de que todos nós queremos ter algum sentido na nossa vida, queremos produzir frutos, queremos ter sucesso, queremos atingir o nosso máximo. Contudo, a nossa prioridade só se conjuga e só se comunica a viver uma vida aqui. Há uma frase de um importante pregador chamado Woods Bauchan. Ele diz assim, né? Nós estamos preparando, e falando sobre filhos, nós estamos preparando os nossos filhos para serem excelentes médicos, engenheiros, advogados e etc. E quando vai chegar a vez de preparar eles para serem verdadeiros servos do Senhor? Eu pergunto a você, talvez você viveu uma vida, a sua vida toda como um crente, mas quanto dessa vida você preparou, você revisou se você está sendo um crente de verdade, se a sua prioridade é o reino de Deus? Porque você muitas vezes ora até sem compromisso a oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita aí no céu. Nós nos programamos a viver uma vida de sucesso, a querer uma vida de sucesso, e não uma vida que agrada a Deus, e não uma vida que traz a mensagem da cruz estampada no nosso peito, e não desempenhando o nosso papel de servos da cruz. Nós queremos muitas vezes seguir ao Senhor sendo impuros na obra dele, tendo comunhão, participando da obra do pecado. E o Senhor não aceita adoração dividida. O Senhor não aceita dividir a sua glória e a sua adoração. Como anda então o nosso comportamento em relação aos ímpios? Será que temos escondido a luz de Cristo perto deles? Será que você é um crente duplo, um agente duplo nessa igreja? Será que você está sendo cúmplice da pecaminosidade e está vendo os seus amigos indo para o inferno, vendo as pessoas que você ama indo para o inferno, simplesmente porque é politicamente correto você não falar de pecado? Será que você não está sendo cúmplice e inutilmente servindo ao Senhor porque não compartilha? Você é um crente igrejeiro. E essa mensagem é dura para todos nós. Quantos de nós não usamos as coisas para o nosso próprio benefício? Quantos de nós não nos eximimos de falar, de comunicar o Evangelho de Cristo Jesus? Será que no último dia Deus vai falar para você aquilo que está em Apocalipse 13, do 15 ao 16? Conheço as suas obras que você realiza. Sei que você não é quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Será que no fim de tudo Deus vai falar isso de você? Que você é um cristão morno? Que você vive uma mornidão, uma mediocridade espiritual? Todos nós necessitamos do Evangelho como filtro da nossa vida. E que bênção termos o Evangelho. Se de um lado nós temos uma lista infinita de condenação, se de um lado nós temos uma lista infinita de que você está condenado, de outro nós temos todo o poder da obra de Cristo Jesus. Todo o poder. Talvez aqui você ouviu nessa noite, né? Que você precisa viver uma vida longe da comunhão das trevas, da comunhão com os ímpios, né? Da comunidade ímpia, da impiedade da sua vida. E talvez de algum modo você até pensa assim, como eu vou fazer isso? Como é difícil. E eu quero deixar duas verdades ainda para você. A primeira verdade é que a obra de Deus é poderosa para isso. É Paulo mesmo que diz em Romanos 1, 16 e 17,
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro no judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É o poder de Deus. Esse é o poder que te capacita a viver uma vida santa e piedosa. E de outro lado, meu irmão, existe uma igreja preparada para receber você, preparada para caminhar com você, preparada para edificar você, preparada para mostrar não somente os seus pecados. E isso é um erro que os ímpios cometem, dizer que a igreja é preconceituosa, condenatória, vexatória, quando na verdade todos nós aqui estávamos no pecado, mortos em nossos pecados. E eu creio que nós temos caminhado para entender que um dia fomos mortos nos nossos pecados e pela misericórdia de Deus podemos ajudar outros a encontrar o caminho. E é o que diz naquela frase, né? O Evangelho não é nada mais do que um mendigo dizendo ao outro onde encontrar o pão, e o pão da vida, que é Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela mensagem do Evangelho. Ajuda, Pai, o povo a despertar. Ajuda, Pai, o povo a despertar dos seus pecados. Senhor Deus, se há alguém aqui que tem comunhão com o pecado, Pai, livra ele e ela, Pai, de viver uma vida impiedosa. Talvez, Senhor Deus, a gente pensa, né, que viver uma vida impiedosa é viver só em pecados graves, como adultério, mentira, roubo. Mas, ó Pai, quantos de nós podem estar, Pai, afundados no pecado da avareza? Quantos de nós, Pai, podemos estar afundados no pecado da pornografia, Pai? Quantos de nós podemos estar afundados no pecado do jugo desigual, do sexo sem compromisso? Quantos de nós podemos estar, Pai, infelizmente, Senhor Deus, longe da comunhão da Tua Palavra? Quantos de nós não temos, ó Pai, só essa Bíblia e trazemos para a igreja, mas nós não lemos, não meditamos na Palavra, não oramos, não jejuamos, não preparamos o nosso coração para a Palavra? Viemos a essa igreja somente, Pai, para receber e não servir a ninguém, e não servir a nada, e principalmente, Pai, dar um culto que na verdade é uma mentira ao Senhor. Então, Pai, nos livra agora como servos do Senhor. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque as nossas obras não são o que nos salvam, Pai, mas é a obra de Jesus Cristo que nos salva e nos permite viver uma vida de santidade. E todos nós que estamos aqui, que vivemos uma vida plena com o Senhor, ainda que, Pai, muitas vezes com algumas pequenas debilidades, ó Deus, mas queremos constantemente acertar. Muito obrigado, porque é o Teu Espírito Santo que nos capacita para isso, para viver essas verdades, para viver essa vontade, Pai. E se há alguém que não vive assim, Pai, não vive uma vida para Te agradar, agora, Pai, eu peço da Tua graça e da Tua misericórdia, desperta, Pai, desperta o coração adormecido no pecado, desperta aqueles que estão condenados em seus pecados. Ó Pai, que nós vivamos para agradar ao Senhor. Em nome de Jesus é que Te oramos hoje e sempre. Amém.